Olá pessoal, Nelson Davis aqui no seu canal Falando de Guerra. Sentiram a minha falta? Deixe aí nos comentários se vocês sentiram a minha falta ou não, pois agora estamos de volta trazendo muitas novidades para você. E no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Afeganistão e a saída humilhante dos Estados Unidos do país. Você vai saber também nesse vídeo por que Estados Unidos e o Afeganistão se tornaram inimigos. Outra questão importante: foram mesmo os Estados Unidos quem treinaram os talibãs? Fique comigo até o final desse vídeo, você saberá sobre isso e muito mais. Se os norte-americanos ajudaram os afegãos a expulsarem os soviéticos do Afeganistão, por que eles se tornaram inimigos? Outra questão muito importante é que muita gente afirma que os norte-americanos treinaram, armaram e financiaram os talibãs. Isso é verdade? É o que você vai saber a partir de agora. Mas antes, se você ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se agora, ative o sino das notificações e também deixe o seu like, pessoal, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Mas por que é que os Estados Unidos tiveram uma retirada do Afeganistão de forma humilhante, digamos assim? Para entendermos tudo o que acontece no Afeganistão hoje, precisamos voltar até o ano de 1979, quando a União Soviética resolveu invadir o Afeganistão. Estamos falando, pessoal, de uma época de um mundo bipolarizado, onde de um lado tínhamos a superpotência representada pelos Estados Unidos e sua ideologia capitalista. De outro, tínhamos o bloco socialista liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, popularmente conhecida como União Soviética. Então, como vocês podem ver, estávamos no âmbito da Guerra Fria em 1979, quando aí a União Soviética resolveu invadir o Afeganistão. Com essa invasão, os Estados Unidos começaram a apoiar o Afeganistão contra os soviéticos. É importante frisar, pessoal, que no contexto da Guerra Fria, sempre que uma superpotência se envolvia em um confronto contra outros países menores, a outra superpotência apoiava esse outro país. Ou seja, sempre que os Estados Unidos se metiam numa guerra, a União Soviética estava lá do outro lado para apoiar o outro país. E assim acontecia de forma contrária também. Os Estados Unidos apoiavam quem estivesse contra a União Soviética. A partir de então, os Estados Unidos começaram a fornecer um apoio logístico de armamentos e de treinamentos para os mujahedins, que eram ali os guerreiros afegãos. Então, pessoal, vamos frisar aqui: os norte-americanos passaram a apoiar, a treinar e armar os mujahedins, que eram esses grupos, né, esses guerreiros que se levantaram contra a ocupação soviética. Eu disse treinar, pessoal, os mujahedins, talvez essa não seja a palavra correta, pois não havia tempo hábil para tropas, né, ou militares dos Estados Unidos irem treinar esses guerreiros afegãos. Mas havia sim uma orientação, havia todo o respaldo, principalmente por parte da CIA, que é a agência de inteligência norte-americana, que passaram ali a apoiar de forma, digamos assim, irrestrita esses combatentes que lutavam contra os soviéticos. O intuito dos Estados Unidos, pessoal, era expulsar os soviéticos do Afeganistão. Lembrando, pessoal, que além dos Estados Unidos, vários outros países ajudaram o Afeganistão na luta contra a União Soviética, inclusive a China, que era outro país comunista, outro país socialista, mas que havia ali uma espécie de guerra fria, entre aspas, entre o comunismo chinês e o comunismo soviético. E nessa questão aí a China acabou aí apoiando o Afeganistão. Essa guerra, pessoal, para os soviéticos contra o Afeganistão foi mais ou menos aquilo que representou a guerra do Vietnã para os Estados Unidos. Passados 10 anos,
os soviéticos se retiraram do Afeganistão derrotados. Mas um pouco antes dessa guerra terminar, um grupo de 5 homens havia chegado ao Afeganistão. Vale lembrar, pessoal, que várias pessoas, vários homens, né, que se voluntariaram de diversas partes do mundo para lutar contra os soviéticos. Ali havia pessoas da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Paquistão, da Indonésia e de vários outros países ali que se juntaram contra a ocupação soviética. E um grupo de 5 homens chegou ali por volta de 1988, quase no final da guerra, mas foi muito importante na ajuda aí para os mujahedins. Estamos falando de um grupo liderado por Osama Bin Laden e que se denominavam Al-Qaeda. Assim eles se chamavam, Al-Qaeda. Algo parecido como a base. Osama Bin Laden vinha de uma família rica da Arábia Saudita, do ramo da construção civil. E Bin Laden, quando foi para o Afeganistão, no intuito de ajudar os mujahedins, ele levou consigo vários equipamentos da construção civil. Isso ajudou na construção de túneis e também de abrigos e depósitos para armas e munições. Logo, Osama Bin Laden e os seus comandados passaram ali a ser vistos com bons olhos pelo povo afegão. Com a retirada das tropas soviéticas, que ao meu ver não foi de forma tão humilhante como foi a forma que os Estados Unidos se retiraram agora, a guerra praticamente ali havia acabado e os Estados Unidos tinham conseguido o seu objetivo, que era expulsar os soviéticos do Afeganistão e, obviamente, né, contar isso como uma vantagem, uma vitória para o bloco liderado por eles. Mas o apoio americano, pessoal, foi só até aí mesmo, foi só até a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão. A partir de então, o país foi abandonado aí à própria sorte, numa miséria total, numa devastação causada por essa guerra, que levou a vida aí de mais de 1 milhão de afegãos e contra 15 mil mortos soviéticos, né, deixando o Afeganistão num estado abandonados à própria sorte, como eu disse. A partir de então, o Afeganistão não teve mais apoio nenhum dos Estados Unidos da América. Com a retirada das tropas soviéticas e o fim do apoio norte-americano, não demorou muito para que o Afeganistão entrasse numa verdadeira guerra civil. O Afeganistão, pessoal, que é um país dividido por tribos, né? É um país tribal. E essas tribos começaram a lutar entre si, né, causando aí uma guerra civil. Eis então aí que surge um grupo denominado Talibã. Talibã foi o grupo aí que venceu essa guerra civil e eles tiveram um apoio muito importante da Al-Qaeda, de Osama Bin Laden. Então, respondendo àquela pergunta inicial, os Estados Unidos não treinaram os talibãs, não armaram e não financiaram os talibãs. Os talibãs surgiram depois aí no âmbito da Guerra Civil do Afeganistão e eles foram apoiados e financiados pelo Osama Bin Laden, pessoal. Obviamente que dentro do Talibã poderia haver sim membros, né, dos mujahedins que receberam armamentos, que tiveram o apoio norte-americano, mas eles não se chamavam assim antes, né? E se houve algum membro desses mujahedins que posteriormente se tornaram os talibãs, isso foi depois aí que os Estados Unidos já havia retirado o seu apoio do Afeganistão. Respondendo a outra pergunta, mas por que então os Estados Unidos e os talibãs e a Al-Qaeda de Osama Bin Laden se tornaram inimigos? Para isso, vamos recorrer ao Iraque em 1991, quando os Estados Unidos e seus aliados atacaram o Iraque de Saddam Hussein. O Iraque de Saddam Hussein, que havia invadido o Kuwait no ano de 1990, né? Ou seja, um ano antes. Não, na verdade, não chegou a dar um ano, pessoal. Ele invadiu o Kuwait por volta de agosto e chegou no começo de 1991,
o Iraque foi aí atacado pelas tropas da coalizão. Esse ataque, pessoal, das tropas da coalizão não foi bem vista pelo mundo árabe, não foi bem vista pelos muçulmanos. Os muçulmanos, pessoal, passaram a ver os Estados Unidos de forma igual à União Soviética. Ou seja, eles falaram assim entre eles: o que os Estados Unidos têm de diferente da União Soviética? Eles estão atacando um país árabe, muito provavelmente querem sua riqueza, o seu petróleo e tudo aquilo que for de valor. Então veja, pessoal, o ataque dos Estados Unidos na Guerra do Golfo em 1991 desencadeou aí uma onda de ódio contra os Estados Unidos. Então, a partir da Guerra do Golfo, a partir de 1991, os Estados Unidos entraram na mira, entraram no radar da Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, esse que ficou profundamente com ódio dos Estados Unidos pelo ataque ao Iraque, a um país árabe, a um país muçulmano. Como Osama Bin Laden havia dado um apoio muito importante aos mujahedins na luta contra os soviéticos e posteriormente aos talibãs, obviamente que Osama Bin Laden e seu grupo denominado Al-Qaeda foram acolhidos pelo Talibã. Então você consegue entender aí, ligar as pontas, onde entra os talibãs, a Al-Qaeda e os Estados Unidos? Consegue fazer a ligação entre esses três pontos importantes? A partir de então, os Estados Unidos eram inimigo dos talibãs e a Al-Qaeda também era inimigo dos Estados Unidos. E a partir de então, a Al-Qaeda começou aí fazer de tudo para atingir os Estados Unidos de alguma maneira. Começou então a planejar ataques terroristas em diversas partes do mundo contra militares norte-americanos, contra navios, até a chegada do grande ataque do 11 de setembro de 2001. E daí sim virou os Estados Unidos de vez contra o Afeganistão, que nessa altura era governado pelos talibãs e que abrigava o grupo terrorista Al-Qaeda. Então, a partir de então, os Estados Unidos e o Afeganistão se tornaram inimigos. Os Estados Unidos bombardearam, venceram a guerra de uma maneira fácil, digamos assim. Anos depois, Osama Bin Laden foi capturado e morto. Mas por que então que os Estados Unidos tiveram uma saída tão humilhante? Tiveram uma saída de forma vergonhosa, digamos assim, né? Fez lembrar Saigon de 1975. 20 anos de ocupação, pessoal, não são 20 dias. Consumiu trilhões de dólares dos cofres norte-americanos, muitas vidas, né, foram perdidas, e os Estados Unidos não conseguiram desarticular o Talibã e nem a Al-Qaeda nesse tempo que ficou lá. Para os Estados Unidos era inviável permanecer no país, gastando mais recursos ainda, e os Estados Unidos que não está numa época muito favorável. A saída norte-americana do Afeganistão faz parte aí de um acordo iniciado lá atrás por Donald Trump e os líderes afegãos, que deu um prazo de retirada aí até dia 31 de agosto. E mais poucos dias antes desse prazo vencer, os Estados Unidos ainda não haviam deixado o país e corria contra o tempo, pois o Talibã deixou bem claro que poderia garantir, entre aspas, né, a segurança dos norte-americanos até o dia 31 de agosto. A partir de então, eles considerariam que os Estados Unidos queriam invadir o país e continuaria uma ação bélica contra o Afeganistão. É assim que o Talibã ia enxergar os Estados Unidos, né? Então uma resposta teria que ser dada diante de uma ocupação ilegal. Então eles consideravam que a invasão, né, que durou 20 anos, entre aspas, né, fosse legal até o dia 31 de agosto, e a partir de então eles viriam os Estados Unidos como quebrando um acordo e
eles poderiam reagir de alguma maneira, mas não deixou claro. Obviamente, eles iriam atacar ali as tropas norte-americanas remanescentes. E o contingente que estava ali, pessoal, de tropas dos Estados Unidos, era um contingente bem baixo, né, que fez lembrar ali Saigon, quando eles saíram lá do Vietnã também de forma vergonhosa, inclusive jogando helicópteros no mar, num desespero total para retirar todo o seu pessoal de lá. Foi uma situação muito similar, muito parecida, né? Saiu de forma vergonhosa, com milhares de pessoas, afegãos que ajudaram os norte-americanos querendo deixar o país, e os norte-americanos numa pressa total, querendo deixar o país o mais rápido possível, e assim foi feito. E milhares de afegãos ficaram ali, mais uma vez, abandonados à própria sorte. Afegãos que ajudaram os Estados Unidos, né, cooperaram com eles de alguma forma, se sentiram ali abandonados pela superpotência. Pessoal, tem muita coisa para falar sobre o Afeganistão, inclusive sobre os 300 mil soldados que foram treinados, armados, né, equipados pelos norte-americanos, que fugiram de em torno de 80 mil guerreiros do Talibã. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito comprido, né? Tem muita coisa ainda para se falar sobre o Afeganistão. Gostaram desse vídeo, pessoal? Gostaram dessa volta? Eu não estou num cenário muito legal, digamos assim, mas o que importa é o conteúdo, o que importa é que estamos de volta e estamos com vocês. Espero contar aí com esse apoio. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, deixe principalmente a sua opinião, pessoal. Comentem sobre o assunto desse vídeo. Se eu errei alguma coisa, peço perdão, peço desculpa, não sou o dono da verdade. Às vezes a gente deixa passar alguma coisa, ou fala alguma coisa também, que não é bem aquilo. Então vocês deixem aí nos comentários abaixo, tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.